em que ele está. Então, acho que está correto o raciocínio. Tá? E para fechar aqui, obrigado, André. Né? E para fechar, a gente tem aqui da Graciane e do Ricardo, sobre faixa etária. Certo. A gente utilizou, né, as faixas etárias de idade, mesma rodovia, mesmo tipo de transporte. Então, a exposição ela é basicamente a mesma em todas as categorias, né, por ser todo a análise ser do mesmo tipo. A gente só alterou mesmo a questão da severidade e risco em relação às idades. Então, de 0 a 10 anos, a gente entende que existe um risco e uma severidade mais baixa. De 10 a 30, por pegar ali aquela fase, né, de 18 a 30 anos, que existe um risco maior, e aí vem caindo, né, de 30 a 45, 45 a 60, 60 a 80 e 80 a mais. Foi essa análise que a gente teve. Tá. Vamos lá, né? Comentários a respeito da análise de vocês. Em relação à exposição, né? O que eu diria? Né? Ok, vocês assumiram uma exposição igual, mas se a gente for, né, olhar aí, ou se a gente fizesse uma pesquisa, por exemplo, numa rodovia, né, ou mesmo numa área urbana, né, a maior parte da circulação, né, é de pessoas ali em idade economicamente ativa, né? Então a gente poderia colocar ali na faixa dos 20 aos, né, 60 anos, né, por exemplo. Né? Então, poderia ter uma diferenciação nessa exposição. A gente tem menos exposição, né, de jovens, por exemplo, numa rodovia, né, e aí estamos pensando no condutor, tá? E uma exposição também menor, né, de pessoas, por exemplo, com mais de 80 anos, né? Vamos imaginar uma pessoa mais de 80 anos aposentada, ela tem uma exposição menor, né? Ela faz menos viagens por dia, tá? Então, poderia ter uma diferenciação nesse eixo aí. Considerando a severidade, ou o risco, na verdade, né? Eu não sei se essa posição do teu cubinho azul aqui, mais para frente, significa um risco maior, tá? Mas vamos imaginar que sim, né? Acho que faz sentido pela questão da falta de experiência, né? Condutores mais jovens, né, terem uma taxa de risco mais elevada por conta da falta de experiência, né, da sensação digamos, né, de buscar alguma emoção na condução a partir do excesso de velocidade, né, algum nível de imprudência maior, né? Isso reduz, né, para pessoas de meia idade, né, por conta da experiência de condução, por conta da maturidade, por conta, né, do nível de responsabilidade e tudo mais, né, né, pensando no avanço da idade, isso é muito relativo, né, para as diferentes pessoas, depende muito da condição de cada um, mas em tese, por conta da idade, né, avançada, você vai tendo lá, né, um declínio das capacidades cognitivas, e isso pode afetar o desempenho na direção, né? Acima dos 80, acima dos 90 anos, enfim, para cada um isso vai se dar de forma diferente, tá? Não estou dizendo que é uma regra, mas, né, poderia pensar, né, lá nos 80 mais, talvez um risco maior de envolvimento, né, em acidentes com mortos e feridos, tá? E aí, quando a gente pensa na severidade, que talvez, né, seria a coisa que precisaria ajustar aí no teu gráfico, né? Vamos imaginar o mesmo tipo de sinistro, né, que é o que a gente propôs ali nessa questão da faixa etária, né? O mesmo tipo de sinistro sofrido por uma pessoa jovem, né? Essa pessoa vai ter mais condições de se recuperar bem desse tipo de sinistro, né, ou de sofrer menos consequências graves do que uma pessoa mais idosa, né? Então, a severidade desse sinistro tende a ser maior, né, considerando iguais todos os outros fatores para as pessoas mais velhas, né? Então, né, poderia ser mais elevado ali o do 80 mais, né, nessa questão da severidade, tá? Mas tá ótimo, tá? É isso aí, pessoal. A ideia era justamente essa, a gente
né, ver como vocês estão enxergando as coisas, fazer essa análise na sequência, tá? Eu não vou seguir chamando outros grupos ali, vocês colocam a atividade lá até o final da manhã, quem por acaso ainda tiver algum problema, relata aí, né, para o Garon, se a gente tenta resolver caso a caso, tá? De fato essa primeira, né, a gente está ajustando aí, enfim, entendendo como vão funcionar essas dinâmicas das atividades, tá? Mas é isso. Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Alguém que fez algum diferente que não estava lá, que queira apresentar? Me avisa que eu pego o arquivo aí. Quem teve uma ideia diferente? A gente fez um pouco diferente, professor. Eu até tentei encaixar tudo no eixo da severidade lá, para ficar mais comparável, né? E a gente usou dados que a gente tem hoje do transporte de passageiros, né? Vamos lá, Felipe. Foi você que postou, Felipe? Foi. Felipe Ricardo Costa, é isso? É. Não, é? Você aqui? Isso. Tá. A gente se apegou bastante à questão da produção quilométrica lá, que você tinha comentado antes, né? Que é um referencial que nos ajuda. Opa, acho que não pegou o teu arquivo aqui. Não. É um que não tem nome de nada, só tem o 1 aí. Mais para baixo. Aqui. Isso. Então, a gente utilizou a ideia número 3, né, o tipo de usuário, e a gente tentou comparar o transporte de passageiros com os tipos de transporte, né, o clandestino, o fretamento, o regular, né, que são as linhas, e o semi-urbano. Então, eu comecei pela exposição, né, pela produção quilométrica de cada um, e eu tentei jogar tudo no mesmo eixo para ficar tentando um englobar o outro ali e mostrar a perspectiva, mas não fica perfeito, né? Então, a gente sabe que o transporte regular tem uma grande produção quilométrica, né? Mas como ele é melhor preparado, tem mais manutenção, cuida mais das normas, cuida do motorista, ele tem um risco muito menor e a severidade dos acidentes, né, são menores também. Já o semi-urbano, que é aqui, né, é um transporte mais local, ele também tem uma grande produção quilométrica, uma grande exposição, né, só que como a baixa velocidade, é urbano, então os acidentes tendem a ser um pouco mais simples, apesar que existem mortes ali por atropelamento, alguma coisa assim, né, é um outro tipo de sinistro, né, e já o fretamento a gente calcula que é metade da exposição do regular, né, e ele tem vários problemas de risco e de severidade, porque muitos operam a clandestinidade por dentro do sistema, né? Eles fingem que são fretamento, mas são clandestinos muitas vezes. E por último, o que a gente apelidou de puro sangue, né? Aquele clandestino que mal tem o CRLV, uma CNH, às vezes não tem nada, e ali não tem controle de jornada, né? O hobby é o transporte de passageiros, né? Mas na verdade ali você encontra vários crimes ali, transporte, né, tráfico de pessoas, armas, explosivos, né, contrabando, descaminho. Então você tem toda sorte de problema. Ele tem uma produção quilométrica ali por volta de 30%, né, a exposição, digo, do regular, só que o risco é muito maior e a severidade também dos acidentes são extremas. Perfeito, né? E veja, perfeita análise de vocês, tá? Muito legal. E veja como você consegue, então, né, reduzir o número de mortes no clandestino. Você precisa fiscalizar para reduzir a exposição do clandestino, né? Então veja como você consegue planejar isso, né? Porque não adianta o clandestino, não adianta você querer alterar, reduzir o eixo da severidade dele, ou, né? Você quer que ele não aconteça, né? Porque senão vai convencer ele a ser mais seguro, né? Então, veja que você pode planejar, né, aí a intervenção, ótimo, né, aplicado a dados que vocês têm aí de exposição, perfeito, raciocínio, perfeito. Né? Obrigado, Felipe e o grupo aí, Levina, Carlos e Euler, e mais o Anderson, opa, tem um a mais aí. Mas beleza, pessoal, tá ótimo. Vamos seguir adiante. Acho que não sei se alguém quer destacar mais algum ponto, alguma coisa, mas acho que a discussão está bem, né, detalhada, bem aprofundada, né? Essa é a ideia, né? A gente pegar cada ponto e conseguir fazer uma discussão
bem detalhada, tá? A esse respeito, vocês visualizarem potencial de aplicação disso na realidade de vocês, com os dados de vocês, tá? Seja da concessionária, seja do transporte de passageiros e assim por diante. Perfeito o raciocínio, tá? Então, vejam que são inúmeras aplicações da análise tridimensional, tá? Eu vou seguir aqui com o nosso conteúdo. Oi. Eu queria só fazer duas observações, uma de ontem e uma de hoje. Ontem, exatamente quando você passou ali aqueles tipos, né, de sinistros e a importância do registro padronizado disso tudo e do próprio RENAEST, e eu coloquei ali acho que é multi-agências também da PRF, né, são iniciativas da PRF e agora do Ministério, e como que é importante a estatística para a gente conseguir identificar corretamente o problema e ter uma política pública, né? Então eu vi a discussão se colocar uma barreira aqui, lateral, e assim, toda a questão de engenharia, mas você realmente ter uma política pública, né, por trás disso, para conseguir tratar muito a semelhança, lógico, da rodovias que perdoam, né? Então eu acho que a gente conectar aquela discussão com o RENAEST ou com uma política pública que faça sentido e você consiga identificar o problema corretamente e tratá-lo também. E hoje eu coloquei acho que foi, não sei se foi hoje mais cedo ou foi ontem, eu coloquei um vídeo do YouTube de uma iniciativa da Raizen que chama Rodeio de Caminhões. Não sei se vocês conhecem. Eu fiquei conhecendo agora com o superintendente da PRF de Mato Grosso, e assim, uma competição, um tratamento, um cuidado durante todo o ano ali de todas as transportadoras que fazem o transporte para a Raizen, e você tem câmeras, tudo atrelado à tecnologia e uma competição saudável entre os transportadores ali, que eles vão fazer um teste, né, de baliza, de manobra de caminhões, e isso virou uma grande festa, uma grande celebração da segurança. Então, eu achei que é um grande exemplo de uma iniciativa, né, que às vezes a empresa ela não é obrigada, mas lógico que ela tem grandes vantagens de aumentar a segurança, né? Eu até coloquei aqui para o Anderson, né, chefe de gabinete do Vitale, para ver se a gente conhece, visita e vê, né, essa integração toda, porque no final a gente tem que tratar muito bem o motorista, né, tem toda a tecnologia, toda a engenharia, tudo isso, mas no final tem um comportamento do ser humano ali, e as 3 maiores causas de sinistro estão atrelados ao comportamento do motorista, né? Era isso. Legal, Felipe, obrigado. Eu vi que você disponibilizou ali no chat o link, né? Então fiquem à vontade aí, pessoal, para compartilhar, e fiquem à vontade, pessoal, para intervir e compartilhar informações, enfim, questões que vocês achem relevantes, tá? A gente vai seguir aqui até... O Carlos permitiu a gente intervir, atrapalhar a aula dele. Gente, até agora, eu estou até dando um print aqui do número de presenças, mas é importante que o pessoal entre aí nesse link, né? Vou botar aqui mais uma vez, para que a gente possa registrar a presença de todos, tá bom? Então, não deixe de colocar. À tarde vai ter um outro link para o período da tarde, as presenças de ontem, né? Quem ficou preocupado, essas aí eu registrei normalmente, joia? Mas, até agora já temos 43 que registraram presença. Estão faltando aí, de fato, mais 4 só, porque os demais são professores que estão fazendo parte e não tem que responder. Tá joia? Então, esses 4 que estiverem faltando aí, vão responder. Obrigado. Se o professor faltar, daí não dá, né? Não. Bom, pessoal, vamos lá, então. Seguindo, avançando no nosso capítulo 2, né? Então, esse capítulo 1 aí era, de fato, né, um mergulho nesses conceitos iniciais, nesses fundamentos, em pensar a etapa dos sinistros, né? Ficar imerso, de fato, nesse evento, né, que é o sinistro de trânsito, o que influencia nele, né, e o que influencia nas suas consequências, tá? Agora a gente vai avançar um pouquinho para chegar lá no Rodovias que Perdoam, mas para chegar lá no Rodovias que Perdoam, a gente precisa entender um pouquinho, né, da evolução das abordagens, né, de segurança viária, tá? Então aqui a gente tem um resumo que eu gosto bastante dele, né, que traz um pouquinho desse histórico aí desde o início do século passado lá, em que a gente tinha, né, o tratamento dos sinistros de trânsito como algo aleatório, né, relacionado à má sorte, ao azar, né? Até hoje, assim, a gente ainda
né, até convivendo, né, socialmente, enfim, né, muitas vezes a gente acaba aceitando, né, a ocorrência de um sinistro de trânsito como algo ao acaso, né, que aconteceu uma fatalidade, né, se usa muito esse termo, né, inclusive a ideia de passar a utilizar o termo sinistro de trânsito é para reduzir essa conotação, né, dos sinistros de trânsito, mas vejam que, né, historicamente, a gente tinha essa consideração aí, né, como algo ao acaso, né, então que nada se pode ser feito para evitar, né. Depois a gente passou para uma abordagem aí, né, de alguns condutores serem mais propensos a esses sinistros de trânsito, por terem menos habilidade, enfim, por alguma característica, né, pessoal, mas vejam que ainda é um foco muito, né, na pessoa, né. Depois, né, ali pela década de 50, 70, esse foco no usuário, né, no comportamento humano, né, então, colocando lá, né, vocês já devem ter ouvido a máxima que 90%, 95% dos sinistros são causados por falhas humanas, né, então a gente teve por muito tempo uma abordagem muito focada nisso, né, em reduzir o erro humano, em atribuir grande parte da responsabilidade ao fator humano, até que, né, na década de 80 a gente passou a ter uma abordagem já mais considerando essas múltiplas causas, né, esses múltiplos fatores determinantes dos sinistros de trânsito, né, e quando a gente entra na abordagem sistêmica mais atual, a gente entra ainda numa visão mais abrangente, né, entendendo o impacto das questões econômicas, entendendo as questões de mobilidade, né, aquilo que a gente falava, né, poxa, a matriz modal de transporte de carga influencia na questão da segurança, a qualidade do transporte público numa cidade influencia na segurança, né, a importância do atendimento às vítimas, a importância de uma política pública baseada em dados, a importância de um processo de gestão da segurança viária, a importância da responsabilidade compartilhada dos diversos atores, governo, setor privado, indústria, sociedade civil, e assim por diante. Então, vai para uma visão muito mais sistêmica do problema. E aí a gente entra, né, no Visão Zero e sistemas seguros, tá? A gente está tratando aqui, né, num pacote único ali, né, a Visão Zero, né, um termo mais usado, né, pelos suecos, né, mas enfim, também usado por outros países, né, os sistemas seguros já mais usado pelos holandeses, né, a gente está colocando tudo dentro do mesmo pacote aqui, né, e reunindo esses princípios, tá? Então, quais são os princípios dos sistemas seguros, da abordagem de sistemas seguros e visão zero, né? Que os seres humanos vão cometer erros. Então, o erro humano vai acontecer no trânsito, tá? Então, o que a gente precisa fazer é lidar com esse erro humano, né? O outro princípio é que os seres humanos são vulneráveis a lesões, né? Então, o nosso corpo humano ele é frágil, se a gente for considerar a velocidade de circulação e a força do impacto que a gente pode ter, né, no trânsito, né, no caso de uma colisão. O nosso corpo ele não foi projetado para suportar a esses impactos, né? Temos também a questão da responsabilidade compartilhada, né? Então, justamente a ocorrência, a severidade dos sinistros depende de um conjunto enorme de fatores, né? Vocês lembram lá da nossa nuvem de palavras, vocês falaram de fatores relacionados ao veículo, à via, ao comportamento humano, né? À legislação, à fiscalização, enfim, né? Essa série de fatores aí que contribuem para a ocorrência, né, e severidade dos sinistros de trânsito. Também, né, essa postura de que nenhuma morte ou lesão grave no trânsito é aceitável, né? Esse é um paradigma importante também. Claro que é importante a gente falar de avaliação econômica, é importante a gente considerar os custos dos sinistros, né? Mas aqui é uma postura moral de entender que perdas de vidas no trânsito não são aceitáveis, né? E que os investimentos para evitar isso, né, justificam aí, né, a qualidade de vida, né, a poupar essas vidas, né, e garantir aí, a não interrupção a partir de um sinistro de trânsito, tá? A não perda de anos potenciais de vida a partir do sinistro de trânsito, tá? E a questão de uma abordagem
proativa ao invés de uma abordagem reativa, né? Então, o que a gente está falando? Tentar antever os problemas que vão acontecer no sistema, tentar evitar os problemas que vão acontecer no sistema e não esperar para que eles aconteçam e a gente lide com as consequências desses problemas, tá? Temos alguns elementos centrais aí do sistema seguros e visão zero, que passa pela questão da análise econômica, né? Então, a gente precisa passar a considerar os sinistros de trânsito nas nossas análises econômicas, o impacto, né, que é gerado para o sistema de saúde, o impacto que é gerado, né, nos órgãos de polícia para fazer o atendimento, né, o impacto que é gerado na previdência, né, por meio de aposentadorias precoces em função, né, de invalidez, né? Então, é importante inserir nesse contexto da avaliação econômica, né? Prioridades e planejamento, né? Então, precisa, de fato, né, ser estabelecidas prioridades em relação aos fatores de risco a serem tratados, em relação aos usuários a serem trabalhados, né? E isso tudo dentro de um planejamento adequado. A questão do monitoramento e avaliação fundamental, né? A gente acabou de discutir aqui a questão da análise tridimensional. A gente poderia usar uma análise tridimensional para avaliar alguma situação antes e depois de uma intervenção. Será que conseguimos reduzir o risco a partir de uma intervenção? Será que conseguimos reduzir a dimensão da severidade a partir de uma intervenção? Né? Então, são ferramentas aí disponíveis para esse monitoramento e avaliação. Governança e gestão abrangentes, né? Então, as lideranças têm que estarem comprometidas, né? Então, as chefias de vocês que estão em cargos de gestão, em cargos de chefia, né, têm que estar comprometidos para que, né, os outros servidores, enfim, tenham também essa visão de segurança viária, né? Então, essa liderança é fundamental, né? E o estabelecimento de metas, né, e indicadores para avaliação dessas metas, tudo isso a partir de dados robustos, né? Então, a gente precisa conhecer os impactos do que a gente está fazendo, né, para poder recalcular as nossas rotas aí, tá? E a gente vai falar sobre cada uma dessas áreas de atuação, tentando trazer, tá? Aqui é de um material mais geral, que inclui áreas urbanas também, mas vamos tentar trazer isso para a realidade das rodovias, tá? Na sequência, a gente fala ali daquelas áreas de atuação. Mas aqui, pessoal, esse histórico é importante trazer. Quem fez o curso lá do Visão Zero, né, esse gráfico foi extraído de lá, né? É importante a gente olhar para esse histórico, né? Porque os suecos não nasceram, né? Ou historicamente, né? Não nasceram com um trânsito seguro, né? Desde sempre, né? Os holandeses também não, os ingleses também não, os dinamarqueses também não, os japoneses também não, né? Todos esses países passaram por um crescimento do número de mortes no trânsito, a tal ponto que esse impacto se tornou evidente, se tornou visível, e a partir de então, né, passaram a ser tomadas medidas para reduzir esse número de sinistros de trânsito, né, esse número de mortes, tá? Então, vejam ali, né, que na Suécia a gente teve um pico de mortes por 100 mil habitantes, né, lá na década de 60, por aí, e a partir de então isso passou a reduzir. E não quer dizer que a frota parou de aumentar, né? O vermelhinho ali é a frota de veículos, né? A frota continuou crescendo. Mas você teve, então, se a frota continuou crescendo, evidentemente a exposição também continuou crescendo, né? Mas você teve ali um declínio da taxa, né, em função do aumento da segurança, né? Então, trabalhando naquelas múltiplas frentes, tá? E aqui a gente tem, né, justamente essas fases, né, de como era a postura, né, do governo sueco em relação aos sinistros de trânsito, né, passando ali de uma abordagem reativa, né, na década de 50, 60, né, para uma abordagem sistêmica na década de 90, né, até a década de 90, e depois de uma abordagem proativa, né, com a adoção aí da Visão Zero e dos sistemas seguros, tá? Na abordagem da Visão Zero e dos sistemas seguros, segurança é prioridade em relação à fluidez, tá? O que é, de fato, né, algo, digamos, um equilíbrio bastante complexo aí, né? Mas, de fato, quando a gente fala em Visão Zero e sistemas seguros, a segurança é prioridade
sobre a fluidez, tá? Aqui a gente tem esse paralelo, né, entre as abordagens tradicionais e a abordagem do Visão Zero, tá? Então, qual que é o problema, né, na abordagem tradicional, né, o risco de acidentes, né? Na abordagem do Visão Zero, a gente entende que os acidentes vão acontecer, os sinistros vão acontecer, mas não podem ter mortos e feridos a partir desses sinistros. Então, dano material, tudo bem, né? Mas a lesão e a morte, né, devem ser evitadas, tá? O que causa o problema? Na abordagem tradicional, fatores humanos. Então, a culpa toda em cima do ser humano, né? Poxa, problema dele se ele não obedeceu à sinalização, problema dele se ele bebeu e dirigiu, problema dele se ele estava cansado, né? Foi dirigir cansado. Não, na abordagem dos sistemas seguros, a gente tem que trabalhar com a possibilidade desse erro humano e trabalhar com a possibilidade, né, com a ideia de que os seres humanos são frágeis aos impactos que podem acontecer no trânsito. Quem é responsável? Cada um por si na abordagem tradicional. Então, eu sou responsável pela minha segurança. Nos sistemas seguros e Visão Zero, a responsabilidade cai sobre o projetista, né? Então, aquilo que eu falei lá no início da minha fala ontem, né? Então, um projeto deve induzir a um comportamento mais seguro, o projeto deve reduzir a chance do erro humano acontecer, um projeto deve minimizar as consequências desse erro humano caso ele aconteça, tá? E o objetivo mais adequado ali, né, na abordagem tradicional, se buscava muito chegar num ponto ótimo ali, né, ou seja, se aceitava que para a gente ter circulação, a gente teria inevitavelmente essa externalidade do sistema de transporte, né, além da poluição, além, né, dos congestionamentos, a gente teria também um número de mortes no trânsito, né, e na abordagem dos sistemas seguros de Visão Zero, a gente entender, né, que nenhuma morte ou lesão no trânsito é aceitável e que a gente deve perseguir a eliminação dessas mortes e lesões graves. Aqui a gente tem, né, esses elementos centrais, de certa forma a gente já falou, mas a gente precisa de liderança, precisa de governança e gestão, tá? Precisa de planejamento, né, e precisa de dados, né, dados robustos, dados confiáveis, que passa pela questão do georreferenciamento, é algo fundamental para a gente, passa pela qualificação do dado, né? Então, esse registro é adequado, não adianta nada ele estar georreferenciado se ele foi coletado, se ele foi mal coletado, né? Ou se ele foi coletado com imprecisão, né? E da nossa capacidade de análise também. Às vezes a gente tem muita mania de, não tem dado, não tem dado, não tem dado, mas não analisa o que a gente tem, né? A gente explora ao máximo o potencial da base da PRF, né? Antes de sair reclamando que ela é assim, que ela é assado, que ela tem esse problema, aquele problema, né? Então, a gente também precisa ter capacidade de análise desses dados, tá? E aí, aqui, passando pelas áreas de atuação, né, dos sistemas seguros e Visão Zero, né, o planejamento e uso do solo, fundamental, né? Aparentemente, estamos falando de um aspecto urbano, né? A forma de uso e ocupação do nosso solo urbano impacta nas nossas distâncias de viagem, na necessidade de viagens em modos motorizados, né? Mas também podemos pensar isso no cenário de rodovias, né? Quando a gente pensa lá na contenção do espraiamento, né? Essa cidade que acaba engolindo a rodovia, né? Justamente pela falta de um processo de planejamento urbano, por falta de um processo, né, planejado de uso e ocupação desse solo, se acaba ocupando as margens das rodovias, e você sabe melhor do que ninguém as consequências disso, né? Então, é uma parte importante, né, uma área de atuação importante dentro da visão de sistemas seguros e Visão Zero, tá? Tanto pensando na extensão dos deslocamentos, então, como as atividades estão distribuídas na área urbana, isso é capaz de impactar as distâncias e, portanto, impactar o nível de exposição, né? Temos ali os padrões também estabelecidos, né, por cada cidade em relação ao desenho urbano, por exemplo, né? Temos a questão da velocidade, quando a gente pensa em tamanhos de quadras, né? Então, quadras mais curtas tendem a levar a menores velocidades, porque você tem mais interseções, então mais necessidade de interrupções, tá?
a questão do transporte público, né, e desse desenvolvimento orientado ao transporte, né, ou seja, você levar o adensamento populacional, você levar a demanda por transporte, onde você já tem uma rede de transporte existente, onde você já tem oferta de transporte disponível, né? Então, planejamento e uso do solo trata de tudo isso, tá? Desenho viário e engenharia, então, entrando especificamente nas questões de desenho, né, a priorização da segurança nos projetos, né, vocês sabem disso, a gente tem uma visão muito concentrada, né, muito baseada na visão do condutor, né, e muitas vezes a gente esquece de pensar como os outros usuários estão, né, se comportando ou estariam se comportando naquele projeto, né, a questão da auditoria de segurança viária que está prevista, né, no Penatrans, né, como algo a ser regulamentado no país, a ser exigido, né, nas novas obras, né, também fundamental, acaba impactando nessa concepção de projeto, né, então, principalmente na fase de concepção, na fase de projeto, um olhar específico do profissional de segurança viária nesse projeto para corrigir eventuais desajustes, né, a partir de uma equipe independente, vocês vão trabalhar aí com auditoria de segurança viária mais, né, para frente no curso, nos outros módulos. A utilização de medidas de moderação de tráfego, né, pensando aí nas áreas urbanas, né, a infraestrutura dedicada aos modos mais vulneráveis, então pedestres, ciclistas, né, motociclistas, né, uma discussão muito grande aí em relação, por exemplo, à faixa azul, né, em São Paulo, né, então vejam que tudo isso acaba também sendo uma área de atuação dos sistemas seguros e visão zero, tá? Aqui um ponto fundamental, pessoal, a gestão da velocidade, tá? E vejam que eu não estou falando de controle de velocidade, eu não estou falando de fiscalização de velocidade, eu estou falando de uma maneira abrangente, usando o termo gestão, né? Então, a gestão inclui a fiscalização, inclui, né? A gestão inclui o controle de velocidade, inclui, mas a gestão de velocidade também inclui um desenho que induza a um modo mais seguro de conduzir, né? Uma sinalização que induza a um modo mais seguro de conduzir, né? E inclui também a definição dos limites de velocidade, considerando todo o universo de usuários que nós temos, né? Não só o interesse de mobilidade do usuário do veículo motorizado, que quer passar rápido por determinado lugar, mas também considerar aí os objetivos de acessibilidade, né, dos usuários mais vulneráveis, tá? A questão das melhores opções de mobilidade, né? Então, uma coisa é a infraestrutura existente estar segura, mas como que é esse meu sistema de transporte? Quais são as infraestruturas existentes, né? Eu tenho infraestrutura que valoriza o transporte público coletivo, que vai fazer com que mais usuários usem esse transporte público coletivo. Eu tenho uma infraestrutura que valoriza o transporte a pé, que torna as viagens no transporte a pé mais atrativas, né, mais convenientes, né? Eu tenho uma calçada, uma zona livre adequada, com elementos de sombra e abrigo, eu tenho um ambiente vibrante para minha caminhada, né? A questão do transporte por bicicleta também, né, fundamental, principalmente nas pequenas e médias cidades, que muitas vezes não são dotadas, né, e não há viabilidade de um sistema de transporte público muito eficiente, né? Então a valorização da bicicleta aparece aí de maneira muito importante, né? A gestão do transporte de carga, né, principalmente no meio urbano, né, que é onde tem a mistura de usuários vulneráveis, né, pedestres, ciclistas, motociclistas, e o transporte de carga, né, acaba tendo ali um conflito mais grave, né, pela questão das massas, né, o próprio impacto que o veículo, né, de carga pode causar no meio urbano, mas também a gente poderia, né, pensar aí, no caso do transporte de longa distância, né, em modos de transporte mais seguros que reduzem, né, a demanda de transporte de carga nas rodovias. Então, quando a gente pensa na valorização do transporte aquaviário, né, na valorização do transporte ferroviário, a gente está, sim, pensando em melhores opções ali, né, de mobilidade e transporte de carga, tá? Temos as medidas de gestão da demanda por viagens, né? Então,
redução da concentração da demanda no tempo e no espaço, né, estímulo à migração para modos mais seguros de transporte, né, essa migração que acontece hoje, né, a perda de usuários no transporte coletivo, né, em função aí desses usuários estarem migrando para modos motorizados, seja automóvel, seja motocicleta, né? Então, temos aí várias questões, né, de mobilidade. Também a questão da fiscalização, leis e regulamentações, tá? Também estão aí entre as áreas de atuação dos sistemas seguros e da visão zero, né? Então, essa fiscalização sobre os comportamentos de risco-chave, né, que a gente já conhece, né, a Organização Mundial da Saúde já preconiza, esse olhar nos dados sobre os fatores de risco. O colega de vocês lá falava, poxa, lá na concessionária a gente está identificando que estão aumentando os sinistros, né, e que as pessoas não estão usando cinto de segurança. Poxa, então o que é preciso ser feito para melhorar o nível de conscientização em relação a esse fator de risco, né? Então, não só a gente olhar para os dados que os sinistros nos trazem, né, mas também olhar para indicadores intermediários, né? Então, como que está o excesso de velocidade, como que está o uso dos equipamentos de proteção, né? Como que está a ingestão de bebidas alcoólicas e a condução de veículos, né? Então, vejam que para resultar naquele número de mortos e feridos no trânsito, a gente tem uma série de indicadores que não necessariamente são o número de mortos e feridos, mas que são, né, indicadores sobre o comportamento, indicadores sobre as condições da infraestrutura, né, indicadores sobre a qualidade do atendimento às vítimas e assim por diante, né? Então, o trabalho com indicadores é fundamental também. Toda sorte de regulamentações, né, federais, estaduais, né, e municipais que possam ter impacto sobre a segurança viária, né? A gente tem muito a ideia de avaliar contramedidas de sinistros de trânsito pensando em intervenções na infraestrutura, né? Mas muitas vezes temos legislações que podem produzir um impacto significativo na sinistralidade, né? Basta a gente olhar o que aconteceu com o novo Código de Trânsito lá na época, né, em 1998, a redução que a gente teve nas mortes no trânsito no país, né? E a própria avaliação de legislações, resoluções, né, que muitas vezes a gente não tem resposta de qual foi esse impacto, né? Qual foi o impacto de exigir airbag ABS nos veículos novos de fábrica, né? Desconhecemos, né? Qual foi o impacto da lei do farol aceso durante o dia nas rodovias? Desconhecemos, né? Qual foi o impacto, enfim, de outras medidas, né? Da lei seca, né? Então, a gente ainda tem muita carência na análise, né, do impacto dessas regulamentações, né? Mas, evidentemente, né, elas estão ali para tornar o trânsito mais seguro. A questão da educação e capacitação, né, incluindo aí a educação para o trânsito nas escolas, incluindo a capacitação dos profissionais, né, ou seja, o que a gente está fazendo aqui, né, é algo nesse sentido, tá? Mas justamente disseminar os conceitos, as técnicas sobre segurança viária, né, entre profissionais, né, e aumentar o nível de consciência na sociedade. Tá? Temos ainda a questão das tecnologias veiculares, né? Então, outra importante área de atuação, né? Então, quais são as tecnologias dentro dos veículos, né? As tecnologias embarcadas que podem tornar o trânsito mais seguro, né? Temos avançado muito nisso, as pesquisas com veículos autônomos e tudo mais, né? Mas até chegarmos lá, como vamos lidar com esses fatores de risco relacionados aos veículos, né? E a questão da manutenção, né? A gente precisa, né, no país, ter um processo padronizado, enfim, regulamentado de vistoria veicular, né, de segurança para impedir que justamente esses veículos né, em mau estado de conservação, com danos, enfim, defeitos que prejudiquem a segurança viária, né, continuem circulando, né? E por fim a questão do atendimento às vítimas, né, que envolve aí, como a gente viu lá na nossa linha do tempo, a qualidade do atendimento pré-hospitalar, do atendimento hospitalar e do pós-hospitalar, né, na questão da reabilitação dessas vítimas e até mesmo pensando na reinserção social dessas vítimas aí em caso de alguma incapacidade, né, de alguma sequela permanente. Tá? Então, pessoal, sobre, né, sistemas seguros e visão zero
né? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, colocar, compartilhar alguma ideia, e aí depois a gente avança para o Penatrans, tá? Quero falar um pouquinho para vocês sobre o nosso Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que foi pautado justamente, né, a sua elaboração, a sua construção foi pautada nos princípios de visão zero e sistemas seguros, tá? Então, Alexandre. Não, só para levantar, Tiago, a sua opinião aí, levantar o assunto, o Senado agora aprovando aí uma legislação com a isenção de IPVA de veículos acima de 20 anos, sendo que nós não temos aí como fazer essa fiscalização de manutenção e colocarmos veículos nas rodovias, nas ruas, cada vez mais propensos aí a ter essa falta de manutenção. O que você acha disso? É uma medida que vai contra, né, o estímulo à renovação da frota, né? A renovação da frota é algo, claro, importante, até mesmo economicamente, né? Para que você fomente aí a indústria automobilística e tudo mais, mas é também uma medida de segurança, né? No momento que você tem veículos mais novos, uma proporção de veículos mais novos na frota, você tem uma frota mais segura, né? Basta a gente olhar para os veículos a partir de 2014 que tem que ter airbag ABS obrigatórios, de antes não tem que ter. Então, poxa, temos que tirar esses veículos da frota e repor, né, por veículos mais seguros. Então, né, definitivamente é uma medida que vai contra, né, a melhoria do nível de segurança da frota, né? Com certeza. Mais alguma coisa, pessoal? Deixa eu professor, trocar. Oi, Valquíria, por favor. A título só de curiosidade, né, para compartilhar aqui uma experiência que eu tive no ano passado, né, na Volvo, até outros colegas que estão aqui no grupo também estiveram lá, né. A gente pôde conhecer, né, um pouco mais da tecnologia aí de veículos, né, o que a Volvo tem feito, né, para aumentar a segurança viária. Então, tem lá sensores, né, de aproximação para evitar colisões, atropelamentos, tem maior visibilidade, né, aqueles pontos cegos que tem que o motorista não enxerga, né, tem câmeras agora. E aí, assim, uma experiência pessoal é que, assim, só para ter uma ideia, eu tenho um pouco mais de 1,5 m de altura, tá? E eu dirigi lá uma carreta da Volvo elétrica, e foi muito fácil dirigir, porque dava para enxergar tudo, é como se estivesse dirigindo um automóvel, até me senti mais segura, né, pela tecnologia que tem agora esses veículos, né? Então, achei bastante interessante. Eu não estou a par, assim, se tem alguma outra empresa fazendo isso também, mas eu sei que a Volvo tem investido bastante na melhoria dos veículos. Sim. E essa questão, né, das tecnologias veiculares, enfim, né, tudo há políticas públicas que podem ser conectadas a isso, né? Então, às vezes, você tem, por exemplo, isenção de impostos ou redução de impostos para veículos mais seguros, né? Todo esse tipo de coisa, porque, né, de novo, a gente tem que entrar na avaliação econômica, né? O que isso pode trazer de benefício a partir de redução, né? E aí tem a questão ambiental que anda sempre junto também, a partir da redução de emissões, a partir da redução, né, do número de mortos e feridos no trânsito e todos os impactos decorrentes disso para a saúde, né, para a previdência, né? Então, de fato, há formas, né, de você estimular, e a gente vê que, né, muitas vezes as políticas ainda não estão conectadas, né? Ainda não estão conectadas assim para ter esses co-benefícios, né, justamente dessas intervenções, né? Mas obrigado pela contribuição, Valquíria. Pessoal, a gente vai avançar, tá, no tema do Penatrans, tá? Vamos lá. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês do Penatrans, falar brevemente, tá? Já estão vendo aí, perfeito. Deixa eu só pegar aqui esta outra tela, só para eu me reorganizar aqui nas telas, tá? Só um instantinho. Beleza. Maravilha.
Deixa eu buscar vocês aqui, pronto. Pessoal, então, né, vocês com certeza já ouviram falar, né, no Penatrans, né, que é, na verdade, a nossa grande política nacional de segurança viária, né, então atendemos aquela primeira das 12 metas lá, globais, né, para redução dos sinistros de trânsito, é ter, né, uma política nacional de segurança viária, ter um plano organizado, né, muitos de vocês provavelmente tiveram a oportunidade de participar da própria construção, né, e elaboração do Penatrans. Se vocês lembrarem, foram constituídos vários grupos de trabalho, né? Eu participei de alguns deles, né? Enfim, vários profissionais aí envolvidos da área participaram. Então, foi de fato uma construção bastante coletiva, né? Desse conceito, né? Dos indicadores, dos pilares de atuação, do que é importante tratar, né? E ele tem sido mantido aí, revisado, né? Então, tem se consolidado como a nossa política nacional de segurança viária, tá? Então, vou falar um pouquinho do Penatrans, tá? Só lembrando, né, então, que o Penatrans surge aí só lá em 2018, né, como uma lei federal ainda não muito clara, né, principalmente em como fazer, né? Então, a lei lá de 2018, né, a lei 13.614, trouxe uma vontade, né, uma determinação de reduzir as mortes e lesões no trânsito, mas não disse, né, como isso deve ser feito, ou pelo menos não de maneira mais específica. Então, a partir disso, né, que construiu-se o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, né, de maneira bastante detalhada, visando orientar aí os diversos atores, né, envolvidos nesse processo, seja na esfera, no âmbito, né, federal, estadual ou municipal, tá? Então, é nesse contexto aí que surge o Penatrans, tá? E aqui, só para mostrar um pouco, né, dessa evolução ao longo da década aí, né, essa redução em torno de 21% do número de mortes no trânsito. A gente vai trabalhar aqui com a versão já revisada do Penatrans, então tivemos aí a resolução de número 1004, publicada ao final do ano passado, né, já trazendo essa revisão do plano, né, passados 2 anos da sua publicação da versão original, né, tivemos aí já uma revisão do Penatrans, uma consulta pública, enfim, possivelmente muitos de vocês participaram, tá? Mas, basicamente, né, nós temos aqui o objetivo geral do Penatrans, que é promover ações que aprimorem a segurança viária, visando essa redução do número de mortos e lesões no trânsito em todo o país, né? Nós temos os princípios que norteiam o Penatrans, e aí vejam, né, essa semelhança com os princípios de visão zero e sistemas seguros, né? Então, a proteção à vida com atenção especial aos mais vulneráveis, o compartilhamento de responsabilidades, o respeito às realidades regionais e locais, né? Isso já é algo, né, que vai além ali da questão dos sistemas seguros e visão zero. Transparência, né? E conformidade de ações e resultados, né? Então, passando aí por esse monitoramento dos dados e o reconhecimento e distinção das melhores práticas, né? A gente tem aí todo ano, né, o prêmio Senatran e tudo mais, que acaba, né, estando relacionado a esse princípio do Penatrans, tá? E claramente ali, né, o artigo 4º da resolução 1004 coloca esse alinhamento, né, com as abordagens de sistemas seguros e visão zero, tá? Então, está tudo alinhado. A gente tem os 6 pilares de atuação do Penatrans, tá? Gestão da segurança no trânsito, vias seguras, segurança veicular, educação. Aí, ali no pilar 5, né, que antes era atendimento às vítimas, ele foi ampliado, né, para vigilância, promoção da saúde e atendimento às vítimas no trânsito, né? E o pilar 6 de normatização e fiscalização continuou o mesmo também, tá? Uma modificação do Penatrans, né, nessa versão da resolução mais atual, após essa revisão, né, foi que antes o Penatrans falava de redução da taxa de mortes por habitantes e de mortes por veículo, né? E essa foi, inclusive, uma das contribuições que nós fizemos, né, via o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Penatrans, né, entendendo que é completamente inútil a gente avaliar, monitorar a situação da mortalidade a partir da taxa de mortes por veículo, né, porque justamente, né,
frota veicular cresce num ritmo muito mais elevado do que, né, o número de mortes no trânsito correspondente. Então, se a gente olhar para a frota, né, para a taxa de mortes por 10 mil veículos, vai estar sempre reduzindo, né? A gente vai achar que está tudo certo, né, que a gente não precisa fazer nada para intervir. Já a taxa de mortes em relação à população, né, para a gente monitorar o mesmo local ao longo do tempo, né, ela é muito mais adequada, né, para a gente fazer esse monitoramento. Então, a gente tem uma percepção muito mais clara dessa evolução ao longo do tempo, né? Então, o Penatrans, na sua versão revisada, né, passa a olhar apenas ali para o grupo de mortos, né, por 100 mil habitantes, né, das regiões, das unidades das federações, dos municípios, né? Temos o alinhamento também, né, além dos sistemas seguros e visão zero, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, com destaque ali ao ODS de número 3, saúde e bem-estar humano, que tem uma meta muito clara, muito específica em relação à redução, né, do número de mortos e feridos no trânsito no mundo, né, e temos também, né, claramente ali a relação com o objetivo do desenvolvimento sustentável de número 11, né, cidades e comunidades sustentáveis, incluindo ali, né, a ideia de tornar cidades mais seguras, tá? E temos uma relação mais indireta com outros objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Energia limpa e acessível, né? O que tem a ver com energia, né? Poxa, se estamos falando de renovação da frota, né? Estamos falando também de veículos elétricos, né? Então, esse pode ser um processo conjunto, né? Você tem um benefício ambiental, né? E você tem ali um benefício, né, relacionado à segurança viária, né? A questão do trabalho decente, né, e crescimento econômico. Poxa, basta a gente olhar para a realidade dos motoristas de aplicativo, né? Basta a gente olhar para a realidade dos motofretistas, né? Trabalhando horas, se expondo a riscos, né? Então, vejam que tem uma relação também, né? A própria questão dos motoristas de caminhão, né? Motoristas de ônibus menos, mas, né? Mas também, né, aspectos relacionados aí ao trabalho que impactam, na segurança viária, né? Indústria, inovação, infraestrutura, né? Então, novos equipamentos de proteção, né? Como estimular esse desenvolvimento, essa inovação nesse sentido, né? Consumo e produção responsáveis, né? Então, a redução das distâncias de transporte, né? Por que aquele produto tem que vir lá daquela região distante, se eventualmente você tem, né, um produtor local que pode reduzir esse impacto tanto ambiental quanto a exposição ao risco, né, desse transporte de longa distância, enfim, N questões aí que a gente poderia, né, ficar horas discutindo, né, mas é importante a gente entender também essas relações mais indiretas, tá? O Penatrans, ele traz, então, essa ideia de redução, né, do número de mortos por grupo de habitantes para as unidades da federação por ano, né, e por vias ali, tá? Não tentei, confesso, buscar no próprio Penatrans elementos para isso, mas é claro que a gente calcular a taxa de mortes por 100 mil habitantes para um município, né, é muito simples. A gente calcular a taxa de mortes por 100 mil habitantes para uma unidade da federação é muito simples, para um país é muito simples, né? Mas não vejo a relação entre taxa de mortes por população e sinistros, né, ou mortes em vias estaduais ou em vias federais, né, como é que você vai considerar essa população, né, fazer uma taxa de mortes nas rodovias federais por população, né, não faz muito sentido, né, isso, mas enfim, né, vamos olhar no sentido de que temos que tratar separadamente, né, de fato, as ocorrências nas vias urbanas municipais, nas vias estaduais, nas vias federais, né, olhar para esses cenários de maneira distinta. E aí a gente tem os pilares, né, e aí o que eu fiz aqui, né, foi, na verdade, olhar, né, para esse pilar 2, né, de vias seguras, que é o nosso foco aqui, e trazer para vocês, né, os principais conteúdos que nós temos ali no Penatrans relacionados a esse nosso pilar, tá? Então, o Penatrans, ele está dividido em pilares. Os pilares estão divididos em iniciativas, e as iniciativas estão divididas em ações,
né? E as ações têm os seus produtos que têm prazos, que têm responsáveis, que têm, né, indicadores, né, atribuídos a eles, tá? Então, essa é a estrutura do Penatrans. Pilares, iniciativas, ações e produtos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, a iniciativa de número 1, né, atualização das diretrizes e dos parâmetros de desenho seguro, né? Então, temos aí, de fato, muitos manuais, né, de qualidade, né, mas que precisam passar, né, precisam ser revisitados com base nesses novos conceitos, né, de visão zero, de sistemas seguros, né? Então, precisamos de uma revisão desses documentos, que é o que tem na ação ali, 2001, né? Revisar normativos e manuais técnicos referentes à sinalização de trânsito para incorporarem inovações que acompanhem os preceitos de sistemas seguros, né? Temos a ação, já passando para a iniciativa, né? Tem uma ação só dentro desse pilar aqui, dessa iniciativa, né? Passando para a iniciativa 2, né? Aprimoramento dos processos de concepção, execução e manutenção de infraestrutura viária, né? Então, estabelecer diretrizes para incorporar auditorias e inspeções de segurança em projetos de infraestrutura viária, né? Então, com esse olhar específico da segurança sobre os projetos, né? Aprimoramento das rodovias do país e seu processo de concessão, né? Para garantir um padrão técnico que considere a segurança, né? Então, olhar mais para a segurança, né, e não priorizar apenas a questão da fluidez, não priorizar apenas a questão do pavimento em boas condições, mas priorizar também, né, uma rodovia mais segura. A iniciativa 3, né, expansão da implantação de infraestrutura segura, né, promover medidas que estimulem a priorização e garantam, né, ali faltou o próprio documento do Penatrans, está errado ali, mas relacionado, né, aos usuários vulneráveis, tá? Adoção de medidas que estimulem a priorização do transporte público, né, e a segurança em seu uso. Então, já falamos sobre isso, né, a importância do transporte público nas cidades, né, o estabelecimento de procedimentos para identificação e tratamento de pontos críticos ou locais críticos de sinistros de trânsito. A gente vai falar sobre isso ao longo do nosso curso também, tá? E aí chegamos na nossa tarefa 2, pessoal, para fechar a nossa manhã aqui, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó, nós temos ainda meia horinha, né, até o final da nossa manhã. Eu vou passar a tarefa 2 para vocês. Temos uma avaliação no final dessa manhã, tá? E aí a gente vai dedicar essa última meia hora da manhã para nossa avaliação, que engloba os conteúdos de hoje de manhã e os conteúdos de ontem à noite, tá? E aí vocês vão ter um tempinho ali antes do início da nossa aula da tarde, né, para justamente concluir, né, e apresentar a tarefa 2, tá? Então, eu vou explicar a tarefa 2 e depois a gente passa ali para a nossa avaliação, tá? Então, no que consiste a nossa tarefa 2, pessoal? Vamos voltar lá no nosso Moodle, tá? Deixa eu só sair aqui. Vamos pegar aqui. Não está vindo para cá a minha. Pronto, bem. Né, o que nós temos da tarefa 2 aqui? Né? Deixa eu pegar aqui as configurações. Tá? O mesmo esquema, pessoal, né? Podem fazer em grupos de até 4 pessoas, tá? Quem quiser fazer individualmente, faz individualmente, tá? Mas o que nós temos ali, né? Leia o conteúdo a respeito do pilar 2, vias seguras do Penatrans, anexo 1 da resolução 1004. Esse anexo está na atividade aqui, ó, o anexo 1, tá? É o documento do Penatrans, então vocês vão lá no pilar 2, nas páginas 62 a 80, né? E faça uma análise crítica considerando as iniciativas, ações, produtos, indicadores, rotina, órgãos,
tem algo ali que é inviável, tem algo que está faltando, tem algum aspecto que não foi tratado, né? Você não precisa analisar todos os aspectos, pode focar em apenas alguns, né? Aqueles que considerarem mais relevantes, ou aqueles que vocês tenham mais domínio para fazer a sua crítica, para construir a crítica de vocês, né? Dê ênfase em aspectos relacionados às rodovias, né? Porém, né, sem ignorar uma possível relação aí com o ambiente urbano, principalmente se a gente está falando, né, de rodovias que atravessam áreas urbanizadas, tá? Então, como que a gente quer esse formato de entrega? Bem simples, tá? Texto online e apresentação oral, né, sorteio de alguns grupos. Então, vocês vão ter ali mais um tempinho, né, antes do início da nossa tarde, né, 20 minutinhos ali, a gente começa, vamos dar 30 minutinhos ali para vocês elaborarem essa atividade, né, e a gente começa, então, 1h30, né, o nosso horário é até meio-dia agora, aí teríamos 1 hora de intervalo, a gente começa depois ali 1h30 para dar tempo de vocês fazerem a atividade, aí a gente vem com a apresentação da atividade na parte da tarde, tá? Jogo rápido, né? Texto online, então não precisa preparar a apresentação nem nada, é o texto que vocês vão postar aqui na própria área da atividade, tá? Então é escrever o textinho ali na própria área da atividade, tá? De novo, coloquem ali, né, no caso de grupos, coloquem junto nesse texto, né, o nome dos integrantes do grupo ali, para a gente saber que não foi um trabalho individual. Quem fez individualmente, coloca só o texto que vai estar vinculado ali à postagem da atividade, tá? Então, algo bem simples, só para a gente discutir esse conteúdo do Penatrans e as possibilidades de melhoria desse conteúdo, até porque, periodicamente, nós temos um processo de revisão do Penatrans, né? E em que essas contribuições podem ser indicadas, né, e isso é avaliado, né, pelas câmaras temáticas, né, e incorporado ou não ao plano, né? A gente pode ver que várias sugestões da primeira revisão, né, foram efetivamente incorporadas nessa nova edição do plano, tá? Então, vocês têm o documento que vocês precisam aqui no Moodle, tá? Que é o anexo 1 da resolução, que é justamente essa discriminação de todos os pilares do Penatrans. A gente vai lá no pilar 2 e foca a nossa atenção nesse pilar 2, tá? Então, podem escolher se vocês acham que faltou alguma iniciativa, alguma ação, algum produto, o prazo está inadequado de algum produto, porque demora mais, né? Algum produto é inviável, algum produto, né? A crítica pode ir na direção que vocês quiserem, que vocês tenham mais domínio para fazer, tá? Então é isso, tá? A gente faz essa apresentação no início da tarde. Alguma Só mostra aí como relação... disponibiliza o texto online aí. Ah, tá. Eu preciso trocar daí para o perfil de aluno aqui. Deixa eu trocar, então, para o perfil de aluno. Mudar papel para estudante. Vamos lá. Pelo que eu vi, está no módulo 4. Oi? Pelo que eu vi, está no módulo 4, Isso, está no módulo 4. Vamos só situar vocês aqui nos módulos. Ó. A gente passou pelo módulo 1 ontem e hoje, passamos pelo módulo 2 hoje, né, o capítulo 2, que está incluído o 3 junto, ó, é 2, 3, né? Estamos no 4, então está dentro do capítulo 4 aqui, temos o PDF da apresentação e temos a tarefa. Então, beleza, vou abrir a tarefa. Né? Vejam que vocês podem postar até o fim do dia, tá? Mas, claro, a gente vai ter um momento da apresentação ali, mas só caso vocês se atrapalhem aí com o envio, tá? Então, vocês têm aqui a resolução para fazer o download, poder consultar o pilar 2, tá? E vocês têm aqui, deixa eu ver, cadê a área de resposta? Adicionar envio, tá? Então, vejam que o envio é a partir de texto online, ó. Então, está aqui o texto online. Então, o que vocês vão colocar? Integrantes, né? Fulano, 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 né? E vão escrever aqui a crítica de vocês. O Penatrans, o pilar, o produto, não sei o quê, e salvar mudanças, tá? Simples assim, tá? Bem tranquilo aí para vocês fazerem. Certo, pessoal? E chegou a hora, né? Chegou aquela hora, né, que todo mundo gosta,
né, a hora da gente fazer a nossa avaliação, tá, pessoal? Então, vou explicar para vocês como vai funcionar a nossa avaliação. Mas antes disso, em relação à tarefa, tudo certo? Tiago, Oi. podemos permanecer com 5 integrantes? Você falou 4 e... Pode. Ok, obrigada. Tá? Pode manter aí para facilitar a comunicação de vocês, tá? Só não mais que 5, né, pessoal? Senão, né? Alexandre? Uma vez salva a mudança, parece que já é um envio. Então, não tem uma área de rascunho, não. Você tem que fazer o rascunho e depois jogar lá para lá. Mas eu faço o rascunho de vocês antes, tá? Ok. Bom, pessoal, então como vai funcionar a nossa avaliação, tá? Então, ó, 1h30 a gente volta, tá? Usem o tempo de vocês como vocês quiserem. Se quiserem já reunir agora e aprontar a atividade até 12h30 e almoçar e voltar 1h30 com calma, tudo bem, né? Façam a gestão do tempo de vocês. Ah, não, vão almoçar, voltam 1 hora, reúnam com o grupo de vocês, 1h30 a gente começa aqui, tá? Mas então a gente volta 1h30. Tá? Claro, eu vou estar por aqui 1 hora para tirar as dúvidas de vocês e tal, tá? Só vou sair entre 12h e 1 hora para poder, né, comer também, senão não aguento de tarde aqui. Mas eu volto a 1, tá? Para auxiliar vocês aí nas dúvidas que tenham na atividade. Mas vamos lá. Então, em relação, vou voltar aqui para o nosso... Não, desculpa, vou até ficar no perfil de estudante aqui, melhor. Para mostrar a avaliação, tá? Então, a avaliação de vocês já está liberada, pessoal, tá? Então, vocês têm aqui, ó, no finalzinho, avaliação, tá? Então, qual a avaliação que está liberada para vocês, né? Ó, tá a avaliação parte 1, tá? Que corresponde aos nossos conteúdos de hoje e de ontem. Hoje de manhã e ontem à noite, tá? A parte 2 é a nossa avaliação da parte da tarde, tá? Como vai funcionar a avaliação na parte 1? Vocês vão entrar aqui, vocês vão pegar o arquivo de avaliação, vocês vão baixar o arquivo de avaliação. Isso é individual, tá? Não é em grupo de 5, nem de 4, nem de 2. Individual, tá? Vocês vão responder aqui, tá? É uma avaliação teórica de alternativas V ou F, tá? Para ajudar vocês têm aqui sobre o que é. Opa, desculpa, não está compartilhando. Desculpa. Aqui, ó. Vocês vão baixar esse arquivo aqui, vocês têm a avaliação, tá? Então, nas alternativas a seguir, assinale V para verdadeiro e F para falso, tá? Sobre conceitos iniciais. Vocês vão responder cada uma delas, tá? V ou F. Sobre sinistros, sobre tipos de sinistros e fatores determinantes, vocês vão responder cada uma. Sobre análise tridimensional da segurança viária, vocês vão responder cada uma. Vejam que tem sobre todos os nossos conteúdos. Sobre sistemas seguros e visão zero. Sobre Penatrans, tá? E aí fiquem à vontade para responder aí a avaliação de vocês no tempo, né, que a gente tem até o meio-dia aí, né, essa meia hora para responder a avaliação de vocês, tá? Ítalo? Ítalo, você levantou a mão? Opa, eu levantei sem querer aqui, não percebi, desculpa. Ah, tá. Tranquilo. Né? E aí, aqui, ó, vocês vão adicionar o envio, né? Então, este arquivo de Word que vocês preencheram, né, com V ou F, vocês vão salvar ele em Word mesmo, tá? E adicionar envio aqui, ó. Adicionar envio, arrasta o arquivo para cá e salva a mudança. Essa é a avaliação individual de vocês, tá? Certo? Interpretação faz parte da prova, faz parte da... Tá? Então, né, as questões ali foram elaboradas de maneira bem objetiva, bem relacionada aos nossos conteúdos, para justamente ver aí
esse entendimento de vocês em relação ao tema. Matheus, quem quiser já pode ir fazendo, pessoal, tá liberado. Não, só uma dúvida. Tá? A avaliação a gente tem que finalizar até meio-dia? É isso? Até meio-dia, é jogo rápido. Tá. Tá? Até meio-dia. Tá? Então vejam, né, que claro que se você não assistiu a aula, não prestou atenção na aula, você não vai ter tempo de buscar tudo nos materiais, né? Então a ideia é, de fato, vocês irem fazer a avaliação, né, com que vocês prestaram atenção, com que vocês acompanharam e tal, eventualmente vocês vão ter tempo de buscar uma coisa ou outra no material. Mas quem não acompanhou, quem estava, né, no celular, quem estava, né, fazendo outras coisas, de fato, vai ter mais dificuldade, porque vai ter que buscar no material as coisas, tá? Então, por isso que é pouco tempo, tá? Porque a ideia é fazer, de fato, com o conteúdo, com, né, o que vocês estão na cabeça, né, a partir das nossas aulas aí, tá? E, Professor, eventualmente, buscar no material. desculpa, professor, só para confirmar, porque o Francisco Garanos colocou, o professor Francisco Garanos colocou aqui no chat, que quem faz a avaliação é só o pessoal da especialização, é isso, né? Isso, exatamente. Os ouvintes não fazem, tá? Tá, pessoal? Estou por aqui, tá? Qualquer dificuldade com o sistema, né, vocês podem compartilhar aqui. Né? Oi. Então, eu não sabia disso, eu ia fazer avaliação. Eu não estou na especialização. Ah, então fica tranquila. Então, pode almoçar. Fazer a tarefa. Fazer a tarefa depois. Só a tarefa. Ok. Tá. Não, nem a tarefa precisa, na verdade. Se você não está no curso, se você é ouvinte, tá? Porque eu acho que deu um pouquinho de confusão na plataforma, esses papéis, não está bem separado ainda, né? Acho que o Garonço vai ter que ver isso para o próximo, encontro, para estar bem distinto isso, né? Ainda ficou um pouco... A universidade ela não está, né, estruturada para essa nossa divisão, então eles não conseguiram terminar para hoje esses dois papéis distintos. Mas o que a gente propõe, assim, as avaliações, realmente isso daí é só para quem está fazendo a especialização. Agora, a parte da tarefa aí, se vocês quiserem aproveitar a oportunidade de fazer, também é uma oportunidade de aprendizado. Não é impeditivo, né? Mas a gente não vai avaliar, tá?
Pessoal, quem for terminando já a avaliação, enfim, postar, tá liberado, tá? Voltamos à 1h30 com a apresentação dos grupos. Tá, daí tá o mesmo esquema de né, chamar aleatoriamente um grupo ou outro.
Professor Tiago, Oi, estou por aqui. só confirma se chegou a minha avaliação, por favor. Só um instante. Chegou, Matheus. Tá, joia, obrigado. Você já viu de São Paulo, cara? Sim, espetáculo. Tiago, Estou por aqui, pessoal. na atividade a gente escolhe um aspecto e fala de um só? Pode, se você enxergar mais de um, pode falar, mas não precisa ser de tudo, tá? Pode focar num que você domine mais, enfim, ou se você vê mais de um também, der tempo de fazer em meia hora, tudo bem. Tá, perfeito. Obrigada.
Pessoal, a nossa atividade ela estava configurada lá para encerrar, né, o envio ao 12h01, tá? Eu dei uma extensãozinha ali até o 12h05. Não sei como vocês estão, se alguém acha que está muito longe de concluir, dá um toque aí, alguma coisa, só para a gente ver realmente o tempo. Mas pelo que eu vi aqui, boa parte do pessoal já está postando aí a avaliação. Professor, Oi? até o 12h05, a avaliação. Isso, a avaliação. A E outra, atividade a atividade até 13h30. Isso, exatamente. Combinado. Obrigado. Na verdade, a atividade vocês podem postar ali no sistema até o fim do dia, tá? Não tem essa, mas a gente vai apresentar 13h30, então naturalmente vocês já vão colocar antes ali, tá? Só para vocês poderem se organizar, tá? Tiago, só para o pessoal que já tiver entregue, então, Tá liberado. por favor, estejam, né, liberados. Quando der 12h05, a gente vai fechar aqui esta sala para o nosso horário de almoço. Às 13 horas, ela será reaberta e às 13h30, o professor Tiago retoma. Só para o pessoal não ficar preso aqui, né? Quem já Isso. quem já entregou, fica livre aí, que não é muito tempo para almoçar, então a gente não tomar aí os poucos minutos que cada um vai ter, tá certo? Professor, para atividade ali, só para a página 62 é no pilar 2, é isso? Isso, pilar 2, vias seguras. Ignora o pilar 1, então. Ignora o 1, o 3, o 4, 5, 6. Tá bom.
Bom, pessoal, são agora 12:05, então eu vou encerrar aqui esta sala, tá bom, professor Tiago? Tudo bem, Garons. Tá, joia. Porque a hora que eu fechar, todos vão cair mas sabendo que às 13 horas a gente abre novamente, tá certo? Até daqui a pouco. Mais, Bom almoço para bom. todos. Vai lá, entrega.